Meus irmãos, para mim é uma alegria poder estar aqui, poder compartilhar um tema tão relevante. E o grande desafio para nós hoje é falarmos com simplicidade de um texto, de um tema tão profundo, a glória de Cristo na salvação. Mas a questão de ser na salvação é até mesmo uma espécie de redundância, porque nós vamos ver que toda a glória de Jesus Cristo, na verdade, está centrada neste fato da própria salvação. Então, quando nós falamos de Jesus Cristo, nós temos que entender que a glória de Cristo, que Ele conquistou na cruz, é na verdade nossa glória. E a nossa glória é para Deus. Essa é a ideia. O que Cristo conquistou na cruz é para nós, é a nossa glória, mas para nos oferecer assim gloriosos para a glória de Deus. E é isto que nós vamos destrinchar nesta noite, mas esta verdade fundamental. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós temos que entender então que Jesus tem duas naturezas. Quando nós falamos da glória, ela não incide sobre essas naturezas da mesma forma. Jesus Cristo foi definido em Niceia, depois principalmente em Calcedônia, como verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, as chamadas controvérsias cristológicas. Quem era Jesus Cristo? Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Quando nós dizemos isso, implica dizer que Jesus tem um corpo humano, um espírito humano, e ao mesmo tempo é Deus. Mas não há mistura. Não há mistura das substâncias, não há confusão da divindade com a humanidade. Eu fiz até um gráfico aqui, mas eu acho que não vai poder ser projetado, mas que ilustra bem essa questão. Então imaginem, a natureza divina, a natureza humana, mas um único eu que existe simultaneamente como Deus e homem ao mesmo tempo. Às vezes nós pensamos na encarnação do Verbo. Reparem que falar encarnação de Cristo é um erro teológico, porque Cristo já é a encarnação de Deus. Nós falamos da encarnação do Verbo eterno de Deus. Quando este Verbo encarna é Jesus Cristo, neste Cristo há então não uma subtração, mas uma soma. Soma-se a natureza divina, uma natureza humana, mas sem mistura. Deus continua Deus e a natureza humana continua humana. O homem não se torna divino e nem Deus se torna humano nesse sentido. A divindade continua divindade, mas o que acontece é que Cristo, assim como encarnado, é na verdade a expressão humana de Deus. Deus, meus irmãos, projeta a sua divindade em uma humanidade, e esse é Jesus Cristo. E isso é muito importante, entender o conceito da encarnação, que acredito que a grande maioria da igreja não entende. Muitas vezes se pensa na encarnação como o Filho deixando de ser Deus para ser homem. Isso implicaria, ou depois, mais, a próxima lâmina. Aí. Dá um clique aí. Deus, pode completar o gráfico. Isso, aí, volta, esse gráfico. Então vejam, Deus é como se fosse essa bola. Deus, Cristo aliás, é essa bola. A parte de cima, Deus, a parte de baixo, o homem. Na parte de baixo, você tem corpo e alma, a natureza humana. Mas este Cristo encarnado, Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Então vejam, não há mistura das duas naturezas, mas uma única consciência, um único eu, vivendo ao mesmo tempo como Deus e homem. Como homem, Ele tem as limitações da humanidade, como Deus é igual ao Pai e o Filho. Então por isso que, por exemplo, Jesus sugere não saber o dia da sua volta, dizendo que isto apenas o Pai conhece, é a limitação da humanidade. Então é importante entender que quando falamos de Jesus Cristo, estamos falando de Deus, homem,
Mas o que nós vimos aqui nesta terra, o que passou por este mundo, é a natureza humana de Deus. É Deus, no entanto, homem. O que nós vimos aqui foi a sua natureza humana. Em alguns casos, em algumas ocasiões, ele mostrou a sua natureza divina, mas isto foi em ocasiões excepcionais. O texto que fala de uma forma mais especial sobre isso, pode passar, é o que está lá em Filipenses capítulo 2, a chamada teoria do kenosis, né? Então nós vemos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Especialmente essa primeira parte. Kenosis no grego é esvaziar. Essa tradução talvez não reflita exatamente o que o texto está querendo dizer, porque na verdade o que se entende é que Cristo não se apegou, o Verbo eterno de Deus não se apegou à sua divindade. Ele concordou naquele pacto da redenção ocorrido antes da fundação do mundo, de assumir uma natureza humana. Vejam, isso por si só já é humilhante. Se fosse uma natureza humana perfeita, já seria humilhante, porque Deus estaria também vivendo como uma criatura, mas era uma natureza humana caída, embora sem pecado. Então, quando Cristo começa a ser gerado no ventre de Maria, nós já percebemos aí uma severa humilhação. Quando nasce, Deus como um bebê, na sua fragilidade, sendo cuidado por pecadores. Deus em figura humana, caída como nós, embora sem pecado, ficava cansado, tinha suas necessidades fisiológicas, tinha que tomar banho, tinha que se limpar. Tudo isso é humilhante. A humilhação, o sacrifício de Cristo está relacionado também à sua humilhação. Às vezes pensamos no sacrifício de Cristo apenas, se podemos chamar apenas, na cruz. Mas toda a vida de Cristo, desde o seu nascimento, já é humilhação. É um estado de humilhação. É humilhação para Deus e um estado de humilhação para o Verbo eterno de Deus. Então, esse texto de Filipenses não diz que o Verbo eterno renunciou à sua divindade, deixou sua divindade de lado. O mundo nunca teve um Deus binário, sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo, e é até hoje, porque Cristo foi assunto aos céus. Uma das coisas que evidencia a glória da humanidade em Jesus Cristo, os eleitos, é exatamente esta, uma grande distinção. Alguns vão realmente pontuar essa distinção como um grande fator que mostra a elevação da humanidade em uma glória superior àquela que tinha Adão antes da queda, porque hoje Deus também é homem e jamais deixará de o ser. Por todo sempre Deus também será homem, e nenhuma criatura de Deus desfruta desse status, de ter Deus também como um dos seus. Nós sabemos que no ministério de Cristo foram raríssimas as vezes que Jesus usou sua natureza divina. Raras as vezes. Para fazer milagres não era necessário ser Deus. Usar o poder de Deus, ser instrumento de Deus, sem dúvida. Os apóstolos fizeram todos os milagres que Jesus fez, eles fizeram também. Talvez aquele texto, quando os discípulos o acordam em Mateus capítulo 8, Jesus dormia no barco e se levantou uma tempestade, e então Jesus simplesmente se dirige aos elementos, ao vento e ao mar: cala-te, aquieta-te. A impressão que temos é que o Criador fala com a criação. Ele simplesmente comanda a criação. A impressão que temos que ali é Deus falando, não é um homem. Meus irmãos, Jesus como homem foi o nosso exemplo, e ele tinha que se manifestar eminentemente como homem, caso contrário não poderia ser nosso representante. Concordam que para Deus viver aqui não haveria nenhum problema?
Que problema Deus teria? Qual seria alguma coisa que Deus enfrentaria que não pudesse suplantar? Ele não sofreria. Mas como homem, e ainda mais herdando este corpo caído, embora sem pecado. Bom, isso é uma redundância também, não é? Porque o corpo, a matéria, não é pecaminosa. Nós não concordamos com a dicotomia grega que o corpo é mau e a alma é boa. Vocês já viram um cadáver miserável, pecador, num caixão? Pecando? Já viram? O corpo morto nada pode fazer, o corpo sem a alma nada faz. O corpo não é mau, o que é mau é a alma, exatamente é na alma que está o pecado. E é por isso, meus irmãos, que é tão falaciosa aquela expressão, que é tão comum de ser ouvida, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Se Deus odeia alguma coisa, Ele odeia então o pecado e o pecador, porque não há pecado sem o homem. O pecado não é substância que possa ser separado do ser humano. Se você tirasse todos os seres humanos da face da terra, não haveria pecado. Não há como separar o homem do pecado. Nesse sentido, o homem é pecado. Então, este pecado está relacionado à alma humana e não ao corpo. Fato é que Jesus pôde assumir exatamente um corpo como este, ter uma natureza física como esta, mas sem pecado. Que bom. Existe uma doutrina que tem um nome muito bonitinho, chamado Communicatio Idiomaticum ou Idiomatum, no latim. Essa doutrina, ela vai estudar até que ponto Jesus fez uso da sua natureza divina enquanto homem. Mas nós temos dito exatamente isto, foram poucas as ocasiões, pouquíssimas. Jesus é o segundo Adão, e ele precisou viver como um de nós, estar aqui como homem, sendo Deus, mas como homem, para passar por tudo que nós passamos, para nos representar em tudo o que até mesmo sofremos. O autor aos Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Isso quer dizer que Jesus sabe o que é sofrer como homem. Ele experimentou a dor na carne, experimentou agonias no espírito terríveis a ponto de suar sangue no Getsêmani. Portanto, era necessário que ele vivesse como homem. Então entendam o conceito da encarnação. Jesus é Deus homem, mas o que ele viveu aqui, quem se manifestou aqui foi sua natureza humana. Mesmo sendo Deus com o Pai e o Espírito, preenchendo todo o universo, indo além dele, os conceitos de imanência, Deus presente em todo o universo, e transcendência, Deus vai além, Ele é maior do que o universo. Paulo, citando Arato, lá em Atos 17, ele diz que nele, em Deus, nós vivemos, existimos e nos movemos. Toda a existência está em Deus, nós estamos em Deus. Desculpando aí o paradoxo, onde Deus não está, nada existe. As coisas não têm existência própria, o único que tem existência própria é Deus. Portanto, para que as coisas existam, Deus tem que estar presente, fazendo com que estas coisas continuem a existir. Só Deus tem existência própria. Até o diabo depende de Deus para existir. Deus mantém o diabo, mantém os seus anjos, mantém tudo. Só nele há esse poder. Mas nós não temos. Então Deus garante a nossa existência com a sua presença. Deus está em toda a criação, mantendo tudo criado. Mas por que essa discussão, meus irmãos, é necessária? Porque então, sendo Jesus, aliás, Deus, homem, nós temos então duas modalidades de glória. A glória da humanidade não é a mesma glória da divindade, nem jamais poderia ser. Cristo é a natureza divina encarnada,
a encarnação do Verbo. Mas vejam, Deus não pode ser glorificado, não nesse sentido estrito, porque ser glorificado significa receber glória, e toda a glória já é dele. Percebam que coisa bela quando nós adoramos a Deus. Muitos levantam as mãos em atitude de louvor, mas na Bíblia levantar as mãos não é louvar, é súplica. Convencionou-se que o céu é onde? Para onde é o céu? Onde é em cima, num planeta redondo que gira. Nesse ponto temos que concordar com Einstein quando ele fala da relatividade, né? Tudo é relativo. Um dia em Júpiter não é um dia aqui, é relativo. Onde é em cima, num planeta que é redondo, está girando. Existe um céu? Lógico que existe, mas não é direcionado para cima, para baixo. Onde é em cima e embaixo no universo? O conceito do planeta é que estamos todos em queda livre, não tem nada segurando o planeta no espaço. Onde que é embaixo? Onde que é em cima? Não tem. Então existe um céu, mas é uma dimensão espiritual onde Deus habita. Mas, como podemos dizer, numa espécie de mitologia de todos os povos, o que está em cima é glorioso, o que está embaixo é ruim. Então Deus é o que está em cima, a glória relativa ao sol, às estrelas, o que é glorioso, e o que está embaixo, como se sabe que há lava, há fogo, então lá é o inferno. Convencionou-se assim. Então, para que Cristo pudesse ser reconhecido, ter ido para Deus, para onde é que ele foi? Para cima. E as nuvens o encobriram. A Shekinah no paganismo era até mesmo uma deusa pagã, mas para o judeu, embora esse termo não ocorra no texto hebraico do Antigo Testamento, e sim no Talmud, a Shekinah é a manifestação de Deus na forma de nuvem ou fumaça. Por isso, quando Jesus é elevado, o que acontece? As nuvens o encobrem. Para o judeu, Cristo adentrou o seio da divindade, foi recebido pelo Pai. Esta é a beleza da figura. Mas então, Deus está em cima, essa é a figura. Se eu preciso de Deus, eu então estendo a mão para Ele. A figura de estender as mãos é uma figura de súplica. E é nisto, meus irmãos, que eu quero parar para pensar um pouquinho. O nosso culto, ele está centrado na graça. Tanto na graça de Deus para conosco, como de nós para com Deus. Mas esperem que eu vou explicar isso. É graça de Deus para conosco, por quê? Porque nós precisamos de tudo. Vejam, nós levantamos mãos santas a Deus, nós estendemos as mãos a Deus porque precisamos de ajuda, mas as nossas mãos estão vazias. Nós não temos o que dar, e mais do que isso, precisamos que Ele encha a nossa mão. A figura de estender as mãos é súplica, e para cima, porque é onde figuradamente Deus está. Então, Senhor, eu não tenho nada para te dar, pelo contrário, eu preciso que o Senhor me supra, encha a minha mão. É assim que o judeu via o levantar as mãos para o céu. E é graça também de nós para com Deus, porque o que Deus precisa? E o que nós podemos dar a Ele? Não temos nada. Então, tudo é graça. Não é porque Deus não mereça, Ele merece tudo. A questão é que nós é que não temos o que dar. Nada. E além que tivéssemos, Ele não precisa de nada. Então, quando nós falamos da glória de Deus, nós estamos falando da divindade. Dois atributos incomunicáveis aqui devem ser destacados. Os atributos incomunicáveis são aqueles que caracterizam apenas a divindade. Só Deus tem onipresença, onisciência, onipotência, mas destaco a imutabilidade. Só Deus não muda. Até os anjos mudam. Os anjos agregam conhecimento, eles são aperfeiçoados, eles mudam.
a imutabilidade de Deus. Deus não aprende nada, nada. Não há nenhum tipo de sequência de raciocínio em Deus para ele chegar a uma conclusão. Ele sabe tudo. A imutabilidade, e além disso, a aceidade. A aceidade de Deus. Já estou andando aqui. A aceidade é a característica divina que só Deus tem, que caracteriza a divindade, de não precisar de nada, de não se alimentar, de não perder nada, de não precisar de descanso. Deus é o que é, e Ele não perde nada e não pode ser acrescentado em nada. Então, quando nós falamos de glorificar a Deus, não podemos pensar que estamos dando alguma coisa a Ele, porque Ele já tem tudo, toda a glória é dEle. Então, o que significa a expressão glorificar a Deus? Significa manifestar sua glória. Glorificar a Deus significa manifestar a sua glória. Nós vemos, por exemplo, Davi dizendo no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Vejam, é manifestação da glória, Deus já a tem. É muito fácil nós, por exemplo, dizermos glória a Deus. Muitos dizem isso, mas o que significa isso? Significa manifestar a glória de Deus em nós. E quando nós olhamos para as Escrituras e como seres pecadores compreendemos o que é glorificar a Deus, nós temos textos que falam disso. Vocês se lembram lá no episódio da capa de Acã, quando Acã esconde o utensílio de prata numa capa embaixo de sua tenda proveniente de Nínive? Aqueles utensílios deveriam ser guardados para depois comporem os utensílios para serem feitos para o tabernáculo e o templo. Na verdade, Acã roubou de Deus. E o que Josué diz a ele, depois de lançar sortes e cair na família e na casa de Acã, ele diz: dá glória a Deus, conta-nos o que fizeste. Dar glória a Deus ali é confissão. É muito fácil você dizer glória a Deus, mas para manifestar a glória de Deus na sua vida como um pecador redimido, você deve ser alguém que tem uma vida de confissão. Você faz oração de confissão de pecados? Geralmente na vida do crente, nós pedimos detalhadamente, né? Os pedidos, eles são detalhados. Não é qualquer coisa, nós vamos dizer exatamente o que nós queremos. A gratidão não é tão detalhada assim, mas nós até nos lembramos de agradecer uma coisa aqui e acolá. Mas o perdão de pecados é assim, no final da oração: e perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. E a gente fala bem rápido, que é para não ter nem que considerar muito isso. Mas eu pedi o perdão, está lá. Meus irmãos, confessar pecados e a glória de Deus é manifestada em nós quando nós percebemos essa diferença da glória de Deus para nós. Quando nós somos humilhados na presença de Deus, percebemos toda a nossa pequenez. O temor do Senhor, na verdade, não é ter medo de Deus, é na verdade ter medo de quem nós somos diante de Deus, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Uma oração de confissão de pecados deveria fazer parte da vida de todos nós. É quando nós nos envergonhamos diante de Deus, literalmente nos envergonhamos na oração ao dizer: Senhor, eu quis jogar o carro em cima daquele cara que me fechou no trânsito, me perdoa por isso. Senhor, eu tive inveja do meu irmão que conseguiu uma promoção e eu não consegui, me perdoa por isso. Senhor, eu tive um pensamento impuro quando aquela moça passou, me perdoa por isso. É isso. Sem nós nos humilharmos diante de Deus, não há confissão. Glória a Deus, é fácil dizer, mas temos que manifestar a glória de Deus em nós através da confissão. Esse é que dá glória a Deus de fato. Temos outros textos, quando a mulher
a mulher de Jó diz a ele: amaldiçoa o teu Deus e morre, literalmente é dá glória a Deus e morre, de uma forma zombeteira. A mulher de Jó ali estava sendo boca do diabo. Vocês se lembram no início? Deus encontra o diabo e diz: vês o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, não há ninguém na terra como ele. O que o diabo diz? Ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Experimenta tirar tudo dele para ver se ele não blasfemará de ti. O livro de Jó é isso. É o diabo tentando fazer Jó blasfemar de Deus. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, Jó amaldiçoou o ventre que o colocou no mundo, Jó questionou o direito de Deus de fazer aquilo com ele, mas ele nunca blasfemou. A esposa de Jó foi boca do diabo quando disse exatamente isso: amaldiçoa o teu Deus, dá glória a ele no sentido pejorativo e morre. Nesse sentido é concorde com Deus. Ele não quer te matar, dá cabo da sua vida. Lá em João capítulo 8, no episódio da cura daquele cego de nascença, quando eles chamam o jovem diante do sinédrio, o sinédrio diz a eles: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador, se referindo a Jesus Cristo. É concordância. Dar glória a Deus significa concordar com Deus. Bom, é até bonito dizer concordar com Deus, mas não é tão fácil assim. Quando você está orando pela cura de um ente querido, e a vontade de Deus for diferente da sua, não é tão fácil concordar com Ele. Mas percebem como, mais uma vez, é aí que a nossa vontade se dobra, nós nos humilhamos, e então a glória de Deus se manifesta em nós. Dar glória a Deus é concordar com Ele. Em Apocalipse, fala dos atos de justiça de Deus associados à sua glória. É reconhecer que tudo que Deus faz é justo. É muito fácil, meus irmãos, dizer dar glória a Deus, mas para que nós verdadeiramente venhamos a dar essa glória, é necessário nos humilhar diante de Deus em confissão, em concordância e reconhecendo os seus atos de justiça. Assim a glória de Deus será manifesta em nossa vida, em nosso procedimento, em tudo o que fizermos. Bom, a glória, portanto, não pode ser recebida por Deus. Deus já tem tudo. Glorificar a Deus não é dar mais glória a Ele, sim manifestar a glória que Ele já tem. Mas, quando nós falamos da glória da humanidade, aí sim, a humanidade recebe glória. Mas pensemos primeiro nesse conceito que toda glória que há na criação é glória emprestada. É glória emprestada, porque toda a glória é de Deus. E Deus manifestou a sua glória então em tudo o que Ele fez, em todas as coisas, no próprio homem, em toda a criação. Nenhum ser, portanto, possui glória. O Criador empresta a sua glória às criaturas. É assim que a sua glória é manifestada. Portanto, das duas naturezas de Cristo, apenas a humanidade pode receber glória, ser glorificada de fato, receber da glória do Criador, glória emprestada, como foi desde o início. A glória dada a Adão é a manifestação da glória de Deus nas suas obras. O próprio homem é criação de Deus e, portanto, espelha a glória do Senhor. Daí entendermos melhor, meus irmãos, o que é pecado. Vocês se lembram da definição de pecado? A definição clássica se diz que é a transgressão ou a não conformidade com a lei, com a palavra de Deus. Então, quando eu quebro o princípio das Escrituras, peco, mas também a tendência de tentar viver uma neutralidade também é pecado. Aquele que diz não mato, não roubo, não fumo, esse também está em pecado, porque não há como você viver de uma forma santa sem se modelar pela palavra.
Então não é apenas a quebra, mas é também a não conformidade com a palavra de Deus. Não há como ser neutro diante das Escrituras, né? Diante de Deus. O próprio Cristo disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Mas é interessante o conceito resgatado por John Piper do livro de Jonathan Edwards, que foi publicado até pela nossa cultura cristã como A Paixão de Deus por Sua Glória. Uma ideia muito mais profunda de pecado é de roubar a glória de Deus. Os irmãos já pensaram nisso? O pecado como roubar a glória de Deus? Percebam, nós já falamos que toda a glória pertence a Deus. É um atributo divino. Tudo foi feito por Ele, tudo é mantido por Ele, portanto toda a glória é dEle, não importa em quem apareça, é dEle, só há glória emprestada. Mas quando o diabo tenta Eva, o ponto alto, o clímax da tentação foi: como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ser conhecedor do bem e do mal não é apenas a experiência do bem e do mal. Eles eram até aquele momento perfeitos e experimentariam o mal se pecassem. Mas era também a afirmação. É atributo divino ser o padrão do bem. Deus é o padrão do bem e é também o padrão do mal. Óbvio. Porque se Deus é o padrão do bem, consequentemente Ele é o padrão do mal também. Porque tudo aquilo que não corresponder com Deus é o quê? Mal. Então é o atributo divino definir em si mesmo, em seu ser, o que é bom. Um dos ditados mais correntes na nossa sociedade é: cada cabeça, uma sentença. O que é bom para um, para o outro não é. O que é certo para um, para o outro não é. O homem vive como se fosse Deus, determinando a sua própria lei. A lei é o reflexo de Deus diante do pecado. Não, 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 sim, faça isso, não faça, não faça. É Deus diante do pecado, é a projeção do ser de Deus. Esse é um atributo divino. Então, reparem, o conceito de roubar a glória de Deus, ele está sempre naquilo que eu faço para mim mesmo, quando eu me coloco como centro da minha própria vida, quando eu direciono a minha vida para mim mesmo, para a minha própria vontade, para executar o que eu quero, o que eu gosto. Eu sou meu próprio Deus e sirvo a minha própria vontade, ao invés de servir e glorificar a Deus. Eu estou buscando a minha própria glória. O 10º mandamento, que é não cobiçarás, não é por acaso que ele foi colocado no último mandamento, porque ele faz um contraste com o primeiro. O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. O mandamento que está mais longe desse, que é mais oposto a este, é: não cobiçarás. Porque quando eu cobiço, não estou nem aí para Deus, para a esposa, para filho, para quem quer que seja. Eu quero fazer e acabou. Eu sou Deus, eu vou fazer. É isso. A cobiça está na raiz do pecado original, do oferecimento do pecado a Eva, e é o que caracteriza o homem caído acima de tudo. Então, quando eu oriento a minha vida para mim mesmo, isso é pecado. E, meus irmãos, isso é curioso, porque é óbvio que tem a moralidade da palavra de Deus como um princípio fundamental, a ética moral, o comportamento cristão. Mas repare que ainda que eu faça, entre aspas, o bem, que eu pratique alguma coisa reconhecida como boa, mas se eu estou fazendo para mim, o que é isso diante de Deus? É pecado. Roubar a glória de Deus, isso é uma coisa interessante em relação à questão do pecado. O que é a glória de Cristo, então? A recuperação do reino perdido por Adão. Eu creio que eu preciso andar um pouco mais rápido, né? Vamos entender isso. Eu já vou passar aqui para o gráfico logo de vez. Quando você fala
de Cristo, nas Escrituras, Paulo o chama de segundo Adão. Por que Paulo o chama de segundo Adão? Porque ele substitui o primeiro Adão no lugar de representatividade. Adão representa todos os ímpios, porque Adão é aquele que pecou, caiu, e com ele caiu toda a humanidade. Mas Jesus é chamado de segundo Adão, como cabeça de raça, porque ele agora figura uma nova humanidade. Jesus Cristo, ele é representante de uma nova humanidade, refeita por Deus na morte e ressurreição de Jesus Cristo, que significa uma humanidade eleita, serva aliada de Deus. Então reparem no seguinte: quando nós chamamos reino das trevas, o que é o reino das trevas? O reino das trevas é uma humanidade caída, serva aliada do diabo, que tem, portanto, o diabo como seu príncipe, o príncipe deste mundo. É isso o que as Escrituras chamam de reino das trevas. O que é o reino de Deus trazido por Jesus Cristo? Este reino nada mais é do que a humanidade eleita, os crentes. Este reino trazido por Cristo é formado por essa humanidade eleita, serva aliada de Deus. Então reparem, o diabo conquistou aliados, porque foi isso que ele quis na queda. Ele quis um novo ser aliado em sua rebelião. O homem se tornou aliado do diabo em revolta contra Deus. Cristo então vem, substitui Adão e recria então um posto de um rei que governa o mundo segundo Deus e não segundo o diabo. E ele resgata então homens eleitos de Deus para serem não inimigos de Deus, servos do diabo, aliados do diabo, mas filhos de Deus, aliados de Deus, servos de Deus. E a oposição que existe é exatamente neste padrão, ou neste nível. O reino de Deus trazido por Cristo é o enfrentamento da igreja, a principal agência do reino, que é capitaneada pelo próprio Cristo como seu cabeça, num mundo que ainda tem como príncipe o diabo. Então, há esse embate, reino de Deus, reino das trevas, mas nós não podemos confundir com o reino cósmico de Deus. Acima disso está um governo de Deus que é absoluto sobre todos. Quando o diabo, por exemplo, na passagem dos endemoniados gadarenos, qual é a atitude do diabo diante de Cristo? Ele o enfrenta? É isso? Ele se submete. Algo que deixava as lideranças judaicas embasbacadas de fato, era exatamente isso. Até mesmo os demônios se submetiam a Jesus Cristo. Por isso o Armagedon não vai ser uma luta sangrenta, voando pena de anjo para todo lado, fumaça de enxofre, não é nada disso. Segundo o que vemos lá na batalha descrita em Juízes, Débora, Sisaque, Sísera, Deus deu sobrenaturalmente a vitória. Quando Cristo voltar em glória, quem vai se levantar contra ele? Ninguém. Assim como lá em Juízes, Armagedon é a batalha de Megido, que está descrita lá em Juízes, que é o símbolo do Armagedon do Novo Testamento. Cristo apenas volta em glória para juízo e diz: ganhei. Acabou. Não há luta, ninguém enfrenta a Deus nesse sentido. O reino cósmico é a direção soberana de Deus. Quando Deus diz ao diabo sobre Jó: faça o que quiser com ele, mas não lhe toque a vida, na vida, o que faz o diabo? Exatamente isso. É a vontade soberana de Deus. Então, meus irmãos, todas as coisas nesse enfrentamento entre essa nova humanidade e a humanidade caída, representada lá pelo diabo, a nova humanidade representada em Cristo, todo esse embate acontece debaixo do controle soberano de Deus. E então, a glória da humanidade, ela está relativa exatamente a isso. A glória de Cristo é a glória da humanidade, é o resgate desta humanidade caída.
Quando falamos a glória de Cristo, estamos falando da humanidade, sempre agora, porque vimos a divindade não pode receber glória. A humanidade sim, porque Cristo na sua morte, na sua ressurreição, resgata e recria uma humanidade. Vejam, era necessário que fosse um descendente de Adão. Jesus nasce de Maria, mas não tem como pai um homem, e sim o Espírito Santo. É um novo Adão, assim como Deus fez Adão do pó da terra no início, Deus faz um novo Adão agora no ventre de uma mulher, para resgatar essa humanidade, para que todos aqueles que creiam, todos os eleitos então, sejam salvos. Vou pular mais um pouquinho aqui. Cristo anula todas as mortes, né? Quando nós falamos de morte, geralmente pensamos na falência do corpo. Isso também é morte. Mas a morte caracteriza todos os relacionamentos. Morte quer dizer o quê? Separação. Quando o homem pecou, o que aconteceu no seu relacionamento com Deus? Houve separação. E não só isso. O desejo da mulher será para o marido agora. Há atritos e até mesmo separações conjugais. Caim mata Abel, a separação entre irmãos. Caim é banido da presença de seu pai, a separação entre pais e filhos. A terra sofreu por causa da queda e o homem se tornou o maior predador da criação. A morte também nisso. A morte caracteriza toda a nossa vida, nós nos alimentamos até mesmo de morte. Quando você entra num açougue, saiba, picanha não nasce em árvore. Mas essa é a impressão, você vai lá, compra uma picanha, sabia que você está pegando um animal morto, ele está morto, e você o come, melhor do que comer vivo, sem dúvida, né? Mas é isso, a morte está aí presente, em tudo. Quando você compra uma caixa de hambúrguer, não vem escrito lá, aqui jaz o boi fulano de tal, uma estrelinha e tal, uma cruzinha, não tem, mas é isso. Nós até mesmo nos alimentamos de morte. A morte caracteriza todos os nossos relacionamentos, tudo que nós fazemos é muito mais profundo do que apenas, se podemos dizer apenas, a falência do corpo no último dia de vida que Deus determinou para nós nesta terra. Bom, em Cristo então, todo o governo humano é unificado como aliado de Deus, é isso. Lembram-se de Paulo falando na carta aos Efésios, que Cristo se assentou acima de todo principado e potestade, porque como Cristo é Deus homem, vejam, lembram-se do conceito de teocracia? Teocracia é o governo de Deus através de um Messias, de um ungido, de um rei no Antigo Testamento, mas o Messias definitivo, ele é a teocracia radical, porque é Deus governando o seu povo através dele mesmo em figura humana. Não há maior teocracia do que essa. Deus governando o seu povo através de si mesmo como homem. Então, quando Cristo se assenta no trono, ele recupera o reino de Adão e um reino aliado. E como Deus homem, então está unificada essa aliança de Deus e este povo redimido. E nisto tudo há muita glória. A natureza humana, portanto, de Cristo é glorificada. E o texto que nós podemos citar que está lá em João 17, na oração sacerdotal, quando ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus está fazendo referência àquele período antes da fundação do mundo, quando todas as coisas foram determinadas. Jesus aqui está na noite em que foi traído, no sermão do cenáculo, perto de ir para o Getsêmani, onde seria preso para ser crucificado no dia seguinte. Então ele pede ao Pai que consume o projeto de salvação, que a glória da humanidade que estava prevista para ser recobrada em sua morte e sua ressurreição, então acontecesse. Cristo é essa recriação da humanidade. Conforme Cristo é ressurreto hoje, todos nós seremos.
Cristo é o padrão da nossa vida física ressurreta. Por isso, Ele é o padrão da nova humanidade. Vamos correr mais um pouquinho aqui. Bom, 5 passos da glorificação: morte, todos nós morremos; ressurreição, todos nós ressuscitaremos; ascensão, todos nós ascenderemos para encontrar com Cristo nos ares. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7, nós vemos isso. E também na volta para juízo, todos nós estaremos justificados, já estamos e continuaremos assim justificados em Cristo Jesus. Cristo assim recupera essa glória, a glória de Cristo em sua humanidade, a nossa glória. E o objetivo último é a manifestação da glória de Deus em todas as coisas. E meus irmãos, isso é muito interessante quando Paulo diz isso no final do capítulo 11 de Romanos: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. O objetivo, meus irmãos, de Deus decretar a queda foi exatamente para conhecer, para dar a conhecer mais a sua glória. E sem dúvida isso aconteceu. Deus faz todas as coisas para o louvor de si mesmo. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Mas note, Deus não é narcisista. Narciso foi aquele que morreu, enfeitiçado pelo seu próprio reflexo nas águas de um ribeiro. Achou-se tão belo que ficou por ali mesmo até a morte. Deus não é narcisista. Mas por que então que Deus se mostra assim? Na verdade, o raciocínio até é muito simples. Onde está o sumo bem? Onde está toda a fonte de perfeição, de pureza, de bondade? Não é o próprio Deus? O que Ele podia amar então fora de si mesmo? Ele só pode amar a si mesmo. E existe alguma coisa mais digna ou mais gloriosa do que ser destinado ou incluído no próprio amor de Deus? Hoje nós vivemos uma época sentimental, uma época, o próprio existencialismo tem a ver com isso, extremamente emocional, né? E por isso muitas vezes pensamos no amor de Deus ou na obra de Deus para conosco como se tivesse um fim em nós, mas não tem. Deus nos salva para Ele, Deus nos salva por amor a Ele, Deus nos salva para a glória dEle, não nós. E quando Deus faz isso, meus irmãos, Deus nos inclui no amor que Ele tem por si mesmo. É uma coisa bela de vermos nas Escrituras que Jesus fala que quando Ele completar a sua obra no dia da redenção, Ele está preparando e consumará então um povo para ser entregue ao Pai. Então é o próprio Deus preparando-nos como um presente para Ele mesmo. Deus nos inclui no amor que Ele tem por Ele mesmo, na glória que Ele tem por Ele mesmo, é glória emprestada, e o amor nos torna um presente para Ele, e isso é algo muito belo que vemos nas Escrituras. Deus faz tudo para a sua glória, e somos oferecidos assim, por Cristo ao seu Pai eterno. E assim, vamos encerrar. Vocês vão fazer, obrigado. Então, algumas máximas aí, apenas para meditarmos, né, naquilo que vimos. Glória só pertence a Deus, nada mais tem glória, só Deus tem glória. Tudo o que se fala de glória em outro lugar é glória emprestada. Quem fez tudo? Deus, então toda a glória é dele, ainda que se manifeste em outros lugares, é glória dele. E glorificar a Deus é a manifestação da glória dele, porque ele não pode receber nada, não pode, ele já tem tudo, né? Lamentavelmente a queda nos privou da glória emprestada. O que nós experimentamos da glória de Deus é glória que Ele nos empresta, glória para Ele. O pecado significa roubar a glória de Deus. Estenda o sentido do pecado como muito mais do que uma obediência. É verdade que a obediência sincera
jamais roubaria a glória de Deus. Mas pensar em obediência às vezes pode dar uma conotação muito exterior. Mas roubar a glória de Deus é quando nós saímos da vontade dEle, quando nós enfatizamos o nosso querer. Então, esse sentido é um sentido bastante profundo, o pecado como o roubar a glória de Deus. O reino trazido por Cristo recupera o reino perdido de Adão, né? Nós estamos nesse reino, esse é o reino que Cristo trouxe. Adão o perdeu na queda, o perdeu no sentido de não vivê-lo mais para Deus. A humanidade agora vive para si mesma, aliada do diabo. Cristo vem recuperar um reino de servos aliados de Deus, que somos nós, a igreja. Esse é o reino trazido por Ele, que está sob o reino cósmico de Deus, que dirige todas as coisas. Inicia-se então a restauração de todas as coisas, né? Pensem na salvação em termos de restauração da criação. Quando Adão caiu, a criação não caiu, porque a criação não peca, mas a criação sofreu os efeitos da queda. Adão vem de Adamá. Vocês sabem por que Deus deu esse nome Adão a Adão? Porque terra em hebraico é Adamá. Então Adão vem de Adamá, é derivado da terra. Estamos em unidade com esse chão aqui. É por isso que na morte o corpo é dissolvido nessa terra, né? Então, por causa disso, a criação sofreu os efeitos da queda. Mas eu creio que ninguém conhece uma árvore pecadora, né? Ou um cachorro miserável pecador também. Só pode pecar um ser moral, né? E os seres não morais não pecam. No último dia, quando Cristo voltar e lançar os ímpios, o diabo, o falso profeta, o homem da iniquidade, o anticristo, no inferno, e toda a igreja estiver restaurada, então a criação volta ao padrão original. Por um só homem entrou o pecado no mundo, por outro homem a ressurreição e a vida. Então pensem na salvação em termos de restauração de todas as coisas. E por fim, a glória de Deus é manifestada em plenitude na consumação. Quando Cristo então entregar esse povo redimido, incluindo-nos assim no amor, no amor que Deus tem por si mesmo. Então, glorificar a divindade não podemos. Podemos apenas manifestar a glória da divindade. A humanidade de Cristo é a nossa glória. Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou para recuperar a glória emprestada a Adão lá na criação, que foi perdida, a restauração de um reino. E assim a glória de Cristo na humanidade é a nossa glória. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e muito obrigado.